Deus seja louvado. Amém. Vamos tratar agora do novo homem. A nova aliança começa com a formação de um novo coração e termina com o aperfeiçoamento de um novo homem. As 6 primeiras alianças foram passos para chegar à nova aliança, mas ainda estavam na velha estrutura, na antiga natureza do homem. Tinham verdades e figuras da nova vida, mas ainda não tinham a realidade. Para Deus, toda a humanidade se resume em 2 homens, Adão e Cristo. Um trouxe o pecado e a morte, o outro trouxe a justiça e a vida. Pode ver as referências 1 Coríntios 15, 20, Romanos 5, 17. São totalmente opostos entre si. 2 naturezas, 2 origens, 2 destinos. Jesus veio como o último Adão para levar a natureza adâmica à morte e como o segundo homem para iniciar uma nova ordem. Deus não quer consertar ou melhorar a velha natureza. Ele quer criar algo totalmente novo. O melhor que a vida de Adão produz é uma alma vivente, um receptor, um ser que vive. Jesus, porém, é espírito vivificante. Ele dá vida ao invés de receber. Ele veio do céu, tomou a nossa natureza sobre si, morreu, ressuscitou e voltou ao Pai para derramar o seu Espírito e criar o novo homem em nós. Dentro deste vaso de barro, dentro desta capa velha, ele está gerando algo novo, uma natureza completamente nova. É um mistério oculto, uma criação que está sendo formada, escondido dos olhos humanos, em preparação para o maior acontecimento da história ou da humanidade, a segunda vinda de Cristo. O invisível está sendo formado em nós, para um dia se tornar visível. O novo homem será formado quando Cristo for tudo em todos, como professa Éfeso 4, 20 e 24 e Colossenses 3, 9 ao 11. Não é ter um pouco de Cristo, mas Cristo ser tudo em nós. Mas também não é Cristo em alguns, mas Cristo em todos. O nível do cristianismo atual é ter um pouco de Cristo em algumas pessoas. Como já defendi em outras partes e em outros estudos, há o crente, o evangélico e o cristão. A missão salvífica de Cristo é que todos sejam nele, cristão. O novo homem é formado pela transformação completa do nosso interior. Em 2 Coríntios 5, 17, fala de uma nova criatura. E pela união de todos os membros do corpo de Cristo. Precisamos de todos que Deus chamou para formar Cristo. A cabeça do corpo não vai se unir com apenas uma parte do corpo. Ele quer habitar, tabernacular em cada coração e unir todos em um só corpo, para ser todos em um e ser tudo em todos. Estar em Cristo é Cristo também estar em nós. Jesus rasgou o véu da sua carne para que nós, da velha criação, pudéssemos estar nele e entrar no Santíssimo Lugar,
que é o seu próprio corpo. Pelo batismo nas águas, demonstramos nossa fé nesta identificação com a morte e ressurreição de Jesus. O Espírito Santo, então, vem operar esta nova criação dentro de nós. A ceia não simboliza o tomar do corpo e sangue de Jesus como se estivéssemos fora de Cristo. Antes, é a demonstração da nossa posição de estar nele, recebendo o seu sangue e a sua vida naturalmente como membros dele. A falta de revelação e fé nesta verdade espiritual permite a manifestação da vida natural de Adão. Por isso precisamos permanecer na fé e dia a dia participar da vida de Jesus. O Evangelho, então, não é falar de Jesus lá no céu, onde vamos habitar, mas é identificar-nos com Ele aqui na terra, com o seu corpo. É possuir a eternidade, coabitando ainda num corpo finito, carnal. É estar na igreja, na casa de Deus, no corpo de Cristo. O novo homem não é uma criatura individual, mas uma parte do corpo de muitos membros. O novo homem começa no coração de cada um, mas no fim é um só homem, formado da união verdadeira de todos aqueles que têm esta nova vida. Podemos dizer assim, que o novo homem é algo muito íntimo, profundo e interior, mas muito universal e abrangente a um só tempo. Este novo homem, ou nova criação, é a proposta a todas as ideologias, filosofias e necessidades humanas. É a origem de um novo sistema, uma nova ordem, que resolve todos os problemas e impasses que a humanidade enfrenta. Cristo se torna tudo em todos. Nada vem da nossa natureza adâmica. Ele implanta em nós o seu querer, a sua vida. Este é o nosso destino. Em nós, o seu querer, a sua vida, é o objetivo de todo cristão, a fim de que todos sejam em Cristo, por Ele e para Ele. Não vamos correr atrás de outras soluções. Não vamos tentar forçar ou produzir o novo coração ou a nova natureza por nossa própria força e capacidade. É uma obra que vem dele e está sendo feita no interior do homem, pela operação das 3 testemunhas. Então, o homem foi enamorado para chegar ao definitivo e infinito, o casamento. A Bíblia começa e termina com casamento. No princípio, toda a criação de Deus foi boa, mas o fato do homem estar só, como visto em Gênesis 2:18, Deus não criou uma outra pessoa, mas tirou-a do próprio corpo de Adão, para que ele fosse compatível e harmoniosa. Mas foi uma pessoa imperfeita, porque Adão era imperfeito. A igreja é a noiva de Jesus, visto em 2 Coríntios 11, 2, Efésios 5, versículos 22 ao 33. Podemos dizer que a igreja foi tirada do lado de Jesus, pois quando ele morreu, saíram água e sangue do seu lado. Vejamos o Evangelho de João, capítulo 19, 34, que representam a palavra e o sangue que nos dão vida. Nossa vida provém de comer sua carne e beber o seu sangue.
O casamento que vai haver na comunhão do século será um casamento maravilhoso, porque fomos tirados de alguém que não tem defeito. Cristo, a perfeição. Apocalipse 19, 9 e 21, 2, 9. Agora somos o corpo de Cristo. Mas isto é pela fé, pois a nossa união com Ele ainda não foi consumada. Para ser um só corpo com o nosso noivo, em realidade, é só depois do casamento. Agora, estamos ligados com Cristo no Espírito, que nos está preparando como noiva para aquele grande dia. O casamento será o dia da glorificação dos nossos corpos, a manifestação visível do novo homem e a união permanente com o nosso cabeça. Quanto mais amor e união há entre um casal, mais eles anseiam pelo dia do seu casamento. Quem já está unido não sente o desejo ardente de se unir. Por isso, a igreja deve ansiar pela volta de Cristo e pela união completa, pois ainda não está casada com Ele. E quanto mais conhecemos a Cristo, quanto mais comunhão e união temos com Ele no Espírito, agora mais anseio e urgência sentimos para que a nossa união seja completa e permanente. E esta comunhão, no nível que podemos experimentar agora, como corpo de Cristo pela fé, que nos prepara para o casamento. A nossa união com Cristo no Espírito nos prepara para a união plena e total com Ele naquele dia. Veja 1 Coríntios 6, versículos 16 e 17. É importante saber o que podemos experimentar agora como corpo de Cristo pela fé e o que só virá depois do casamento. Isto nos dará ousadia para possuir tudo que está ao nosso alcance agora, mas gerará expectativa e ansiedade para a sua volta. Agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. 1 João 3, 2. Podemos ter vitória sobre o pecado, ter as primícias da nossa herança e experimentar o poder da sua ressurreição. Veja Efésios 13, 14 e Efésios 1, 19 e 20. A igreja tem experimentado e continuará a experimentar tempos de refrigério e avivamento, como vimos em Atos 3, 20. Porém, a glorificação do nosso corpo, como prega a carta aos Coríntios, capítulo 15, dos 51 e 52, a paz no mundo e a libertação da criação, Romanos 8, 18, 25, Apocalipse 11, 15, só virão com a volta de Jesus. A nova sociedade e o reino de Deus em plenitude e domínio sobre a terra só virão quando Jesus vier em poder e grande vitória. É esta expectativa que constitui um dos grandes preparativos para a segunda vinda. Cabe aqui ressaltar que a igreja terá partido para o seio de Cristo e haverá um período de 3 anos e meio de paz plena até que se manifeste o anticristo. Por outro lado, a segunda vinda não vai resolver problemas que deveriam ser resolvidos antes. Quem não se apropriou da graça e vitória que Jesus nos ofereceu na sua primeira vinda, não estará pronto para a segunda. Jesus ilustrou isso com a parábola das bodas em Mateus 22, do 1 ao 14. Aquele que não tinha veste nupcial não havia usado aquilo que Jesus ofereceu para se preparar. Este é o nosso desafio presente. Precisamos entrar
em tudo que Deus nos ofereceu em Cristo, através da sua obra completa, para que Jesus possa voltar. Voltando, possuiremos a vida eterna. Este é o sétimo item da sétima aliança e o alvo final de Deus em todas as 7 alianças. Às vezes pensamos que é o que o homem mais quer, mas na verdade é o que Deus quer, a comunhão permanente entre Ele e nós. Os cientistas querem descobrir o segredo da vida para poderem produzir, manipular, prolongar e controlar a vida. Nós também queremos descobrir esse segredo, mas com outro propósito, para podermos repartir a vida com outros. Gênesis 2, 7 ao 10. A Bíblia começa com um homem, uma alma vivente, num jardim em cujo centro havia a árvore da vida, ou o ser da vida, e de onde fluía um rio para o resto da terra. Vejamos Apocalipse 22, 1 e 2. Nos atesta que no fim da história encontramos o rio da vida e a árvore da vida novamente. Desde o princípio até o fim, a Bíblia fala sobre vida, como foi perdida e como será restaurada. O rio é um tema da Bíblia também, já o que temos vistos em Gênesis e Apocalipse. Em João 4, Jesus afirma que quer beber da água que ele der, que quem beber tornar-se-á uma fonte de água inesgotável, que jorra para a vida eterna. João 4,14. Os Salmos falam que há um rio que alegra a cidade de Deus. Salmos 46, verso 4. O profeta Ezequiel fala sobre o rio de águas vivas que sai do santuário e sara a terra. Ezequiel 47, do 1 ao 12. As religiões orientais ensinam que a fonte da vida está no próprio interior do homem. Acham que para alcançá-la basta liberá-la através de meditação, concentração e exercícios místicos. Isto não é verdade. Eles conseguem fazer milagres através dos seus métodos, mas na verdade é através da operação de outros espíritos, e a vida que procuram não aparece. Por outro lado, os cristãos creem que a vida vem de Deus, fora de nós, mas muitas vezes se contentam em crer em doutrinas teóricas e falar de vida eterna que vem depois da morte. Neste caso, eles também não estão manifestando a vida que o mundo procura. Temos que entender que a vida não provém de nós, vem de Deus, totalmente fora do nosso controle, esforço ou capacidade. O rio flui do trono do Senhor, mas quando o recebemos, torna-se uma fonte no nosso interior, que jorra continuamente para saciar a nossa sede e de outros. Flui de fora para dentro e depois, de dentro para fora, formando assim um ambiente de vida, dentro e fora de nós. Aqui está uma definição de vida. Vida é a misteriosa faísca interior da criatividade, que prova a existência de uma causa primordial de todas as coisas. A morte acontece quando esta faísca se apaga. Vida é um mistério que até hoje os cientistas não entendem e nem sabem explicar. É como a eletricidade. Podemos ver seus efeitos e estudar suas leis e funcionamentos, mas não podemos defini-la ou descobrir sua essência. A vida produz muitos efeitos visíveis e multiformes manifestações. Vejamos plantas, animais, seres microscópicos, o próprio homem, enfim. A característica marcante da vida é a criatividade.
Ela está sempre produzindo algo novo, crescendo, reproduzindo, adaptando-se com as circunstâncias, mexendo, correspondendo, comunicando. Esta criatividade prova a existência de Deus, pois ela tem que ter uma origem, uma causa primordial. De onde veio esta faísca? Não pode surgir do nada, e nem simplesmente da matéria. Tem que existir um Criador vivo para criar seres vivos. Pelo fato das coisas materiais serem limitadas, nossa mente consegue entendê-las e compreender seus princípios e fins. Entretanto, não conseguimos compreender a vida, porque ela é o próprio Deus infinito. É impossível explicar Deus, porque Ele é quem tem de nos explicar. Se o explicássemos ou compreendêssemos, Ele seria inferior a nós. Podemos conhecer alguns aspectos inerentes ou imanentes dele, mas nunca poderemos abranger o seu todo, que é infinitamente grande, imensurável. Se explicarmos a vida, estaremos explicando o próprio Deus. Atesta 1 Coríntios 15, 44, versículo 47. Existem dois tipos de vida, bem distintos: vida natural, alma vivente, e vida espiritual, espírito vivificante. A vida natural depende da contínua correspondência do interior da criatura com a criação exterior. Vejamos exemplos: respiração, alimentação, adaptação ao ambiente e etc. Quando esta correspondência cessa, a vida também cessa. A vida espiritual depende da contínua correspondência do interior do homem com Deus, do relacionamento entre o Criador e a criatura. Só o homem pode manter esse relacionamento, porque foi feito na imagem de Deus. Os animais não têm vida eterna ou espiritual. A vida natural é um espelho, uma figura da vida, um exemplo, um tipo da vida espiritual para a nossa melhor compreensão. Através do corpo físico, podemos entender o corpo de Cristo e o funcionamento da vida espiritual. Por exemplo, na biologia, aprendemos que há 4 processos essenciais para toda a forma de vida: metabolismo, produção e consumo de energia e edificação das substâncias básicas para a vida; crescimento, reprodução e adaptação, que é capacidade de ajustar-se ao ambiente em que vive. Através desses princípios da vida natural, podemos aprender importantes lições sobre o princípio da vida espiritual. A luta principal da vida natural é a autopreservação. A maior parte dos esforços e tempo de todos os seres vivos é destinada a evitar a morte. Uma ilustração disso são as nações hoje. A maior parte da renda e da tecnologia dos governos é gasta em armamentos. E hoje fala-se, inclusive, em guerra biológica. A vida espiritual, porém, é totalmente diferente. Longe de estar preocupada com a morte, ela está tão envolvida em dar vida aos outros que não tem tempo ou necessidade de preocupar-se consigo mesma. Note o contraste das duas vidas. O comparativo já foi dado. 1 Coríntios 15, versículo 45. Alma vivente versus espírito vivificante. Ambas têm vida, mas há uma diferença fundamental. A primeira recebeu vida de Deus e quer preservá-la, e a segunda está tão preocupada em transmitir vida a outros que a morte nem pode atingi-la. Jesus, o Cristo de Deus, fala sobre esses dois tipos de vida em Mateus 10:39. Ouçamos:
Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por amor de mim, achá-la-á. Isto tem acontecido na história. Pessoas têm perdido as suas vidas e assim têm vivificado milhares através do seu testemunho. A vida do homem é receber para dar. A vida de Deus é dar para receber. Se recebemos a vida de Jesus, nós também vamos querer dar, ao invés de só receber. A maioria dos cristãos hoje é alma vivente. Estamos estudando sobre vida para receber mais revelação do que é a vida de Jesus e assim começar a dar nossa vida para outros. Assim sendo, teremos uma nova vida no Evangelho de Cristo, como aponta o Evangelho de São João, o próximo estudo. Deus abençoe aqueles que ouviram, que buscaram suas Bíblias Sagradas, que procuraram compreender a novidade de vida que há no corpo, cuja cabeça é Cristo, a qual será transformada, glorificada e terá morada na vida eterna em glória nos céus. Deus abençoe a todos. Amém.